Pulso Band News, com Guto Graça. Todo dia nesse horário a gente traz o panorama das redes sociais. Guto, bom dia para você. Bom dia, Agatha. Joga a bola o que você quer iniciar o trabalho. Você que manda, você que distribui a bola aí. Você é o que era o Gerson no time do Flamengo para dar um tipo de saudade pro Felipe Moura Brasil aí, por favor. Salve Pinho, salve Felipe, salve Agatha, salve audiência. Salve, Guto, tamo junto. Se inspira no tempo, Agatha Meirelles. O calor do Rio Dá de licença Janeiro... que eu que sou o Gerson. Mentira. Desculpa, Gerson. Ué, mas o Diego não pode Tá assistir bom, também de vez em quando? Pode, vai, me dá assistência. Se inspira no tempo. O que o Carioca faz quando tá um sol praia, desse? vamos falar daquelas... não quer estimular a aglomeração, mas o Carioca vai pra praia. E aí na praia você usa o quê? Se você for homem. Sunga. Então. Capite? Agora. Não, é porque sabe que o tema que o Pinho levantou é ambíguo para as nossas redes sociais hoje, né, Guto Graça? A gente vai falar da foto. Pra aglomeração, pra praia, pra sunga do Lula. Citou o Diego no meio, aí vem Bolsonaro, ou seja, vira aquele caldo que literalmente vira um programa à cara da rede social, falando de tudo e tudo misturado. Mas a gente não pode deixar de falar, Pinho, Agatha, ouvintes e Felipe, para a gente pensar um pouco nisso aqui, com todo o humor que o assunto vai trazer, a gente tem que parar para pensar o seguinte: a foto de político com mais engajamento nessa semana, até ontem, às 21 horas, disparado, foi uma foto do Lula na praia de sunga. Isso, eu entendo a necessidade da linguagem de meme. Eu não estou falando mal disso como forma de expressão. É só a gente entender aonde a gente está entrando, que uma foto memeal, digamos assim, com 85% de humor, ainda traz junto em 10% uma outra foto do Bolsonaro também em traje de banho, zoando sunga, tamanho de sunga, e eu divido para vocês com essas piadas que a gente está tendo. Isso é super maduro, Felipe, me ajuda a pensar, é natural. Se a gente está vivendo esse momento da exploração quinta série total, por que a gente chegou nisso? Se é saudável, se eu só estou sendo um chato de ver dessa forma, se é bom, eu não sei. Eu sei que achei estranho que um assunto com essa entonação política tivesse tanta essa força do humor, do meme, e uma força devastadora de literalmente ter sido assim a foto mais comentada, Felipe. Olha, eu realmente prefiro comentar o que o esquema de corrupção da Petrobras resultou para o Lula, o que houve de reformas empreendidas pela OAS e pela Odebrecht no sítio em Atibaia, que ele frequentou pelo menos 111 vezes, conforme foi rastreado por meio dos seus seguranças. Eu prefiro comentar o tweet dele sobre Getúlio, que está sendo, obviamente, rebatido aí por muita gente que sabe as barbaridades que foram cometidas naquela época. Prefiro comentar o tweet dele em defesa da ditadura cubana, que rendeu uma perda de popularidade naquelas semanas para ele. E agora ele tenta resgatar, obviamente, com outras questões mais pessoais, etc., para fazer aí a sua imagem para a campanha eleitoral de 2022. Está jogando parado, porque o presidente Jair Bolsonaro conseguiu reabilitá-lo politicamente, incorrendo em todas essas barbaridades, como o boicote à vacinação, que resultou nessa situação dramática para o Brasil durante uma crise sanitária. Como disse outro dia o senador Alessandro Vieira, o crime contra a vida, ele é gravíssimo, é o crime mais grave que tem. Na verdade, no Brasil, em razão de tantos escândalos de corrupção, as pessoas ainda ficam assim com a corrupção como aquilo que é mais grave, mas muitas vezes até para tornar o crime de corrupção mais compreensível como algo grave, as pessoas falam: a corrupção mata. Sim, a corrupção mata porque a corrupção tira o dinheiro que poderia estar indo para, por exemplo, o sistema de saúde, para que haja a compra de estrutura, de equipamento, de remédio, medicamento, de vacina. E por isso ele ocasiona a morte. Então, quando se boicota a vacina, você boicota aquela boia salva-vidas de uma parte da população que está naufragando. Então, é diretamente associado aí a perdas humanas esse tipo de atitude. Em razão disso também, Jair Bolsonaro, que incorreu em uma série de estelionatos eleitorais fazendo o contrário
do que prometeu em campanha, e o auge disso foi ontem, com a recondução do Augusto Aras à PGR, com o apoio do PT, ele propiciou um discurso para o lulismo. E o Lula está nadando de braçada, nadando de sunga. Essa que é a realidade. Nadando de sunga com essa facilidade, que não está com facilidade no Rio de Janeiro, e eu divido para tentar entender com vocês, porque são algumas coisas que a gente, quando lê o assunto dos dados de Covid no Rio, a gente às vezes parece que está vivendo um momento esquizofrênico, porque ao mesmo tempo que crescem os casos de internação, de relato de casos de internação, está falando de 2% de relação a uma semana anterior, cresce 4% solicitação que libere geral, e eu queria entender o que é esse libere geral, porque a quantidade de informações, às vezes díspares, de atividades que já estão funcionando, e as pessoas vão para a rede para pedir que elas abram e falam, cara, você não está indo então, quando é que vão voltar os cinemas? Aí você chega e fala, cara, já tem cinema abrindo, ou seja, parece assim que alguém reclamando do que não está usando para querer usar. Ponto, legal. Agora, vacina. A gente chega, e talvez eu não sei se isso aqui tem uma relação direta ou não, que é o seguinte, a gente pode dizer que na semana passada, as capitais, o Rio teve o maior engajamento favorável ao assunto vacina, seja cobrando, seja querendo, seja falando pedindo terceira dose, ou seja, 90% de engajamento favorável de vacina. Ok. Só que quando a gente pega e analisa compartilhamento de imagens de aglomerações no mês de julho, 24 dias no mês de julho, e pega o mês de agosto, 24 dias, você tem relato de aumento de aglomeração de 15%. É muita coisa. Ou seja, o mesmo cara que acredita na vacina, que está cobrando a vacina, ele não acredita na não aglomeração, na marcha? Eu não sei. Pinho, você que fica trabalhando aí com a Agatha nesse pulso, literalmente ouvindo o ouvinte, me ajuda a entender por que cresce essa aglomeração e, ao mesmo tempo, a confiança na vacina. Será que estão acreditando tanto na vacina que já vale aglomerar? Vão testar, né? Eu acho que tem também, Felipe, levantando a bola para você, um pouco do reflexo do nosso prefeito, Eduardo Paes, que sempre prega cautela, evitem aglomeração, evitem exposição desnecessária, mas na primeira oportunidade que tem, como trouxemos ontem na programação, vai para a roda de samba, se aglomera também. Não é o exemplo que se espera de um governante. E esteve envolvido aí no fim de semana também, mais uma vez, em um evento de samba. Agora ele aprendeu, depois daquele episódio um pouco mais, num passado um pouco mais distante, quando foi fazer uma gravação de um comercial e apareceu cantando sem máscara num bar, na época que nem liberada a roda de samba tava. Dessa vez está liberada, ele estava de máscara, estava cumprindo ali os pré-requisitos, mas ainda assim não é o exemplo. Então eu acho que é um pouco o reflexo disso, né, Felipe? Porque é o que as pessoas fazem também. Pedem vacina, se vacinam, mas ao mesmo tempo se expõem na primeira oportunidade que tem, como a gente viu fim de semana as praias lotadas. Exatamente. Acho que a redução do atraso na vacinação, e eu prefiro falar assim do que avanço, porque ficou muito atrasada a vacinação, pelos motivos que a gente estava falando agora há pouco, ela gera uma maior confiança por parte da população, que nem sempre é uma confiança adequada. Muitas vezes há um desajuste aí, porque as pessoas podem ter tomado só a primeira dose e elas acabam se aglomerando de uma maneira inconsequente. Então cabe a nós todos aqui frisar que a pandemia ainda não está controlada no Rio de Janeiro. E o prefeito Eduardo Paes, é o que eu comentei ontem a respeito disso, o Pinho colocou muito bem, ele deveria dar o exemplo em todos os sentidos, né, tomando cuidado para que a sua imagem não acabe acarretando num comportamento ainda mais inconsequente, porque é o prefeito. E a questão da imagem associada à autoridade pública, nesse momento de crise sanitária, ela tem uma influência por si só, que vai além da própria racionalização em torno do tema, da justificativa que ele possa dar oralmente depois de que as imagens circulam. Então elas circulam, elas mostram, olha, o prefeito está ali curtindo a roda de samba, então todo mundo pode curtir. E assim, por mais que esteja liberado, por mais que dê para curtir certos shows, certas rodas e tal, com distanciamento, ainda com uma série de outros cuidados que não ficam embutidos naquela mensagem que se espalha
por meio de um vídeo em que o prefeito está lá cantando, abraçado com todos os outros e tal. Então é uma preocupação maior que a autoridade pública deveria ter, mas como o exemplo federal é o pior possível, comparado a ele, o Eduardo Paes, ele é até prudente. E obviamente ele, como político, tenta dar mensagens para todos os lados. Então ele tem a mensagem da precaução, a mensagem da prudência, mas ele tem também a mensagem para a turma da música, estamos voltando, os eventos estão voltando, para a turma mais bolsonarista, não precisa também ficar fechado em casa e tal. E a comunicação, ela não é integrada como deveria ter sido desde o começo da pandemia. Guto, em relação à vacinação, vou trazer uma percepção das minhas redes sociais para ver se isso se estende para outras também, se você chegou a pegar isso em algum momento. Quando o prefeito de São Paulo veio a público falar que os adolescentes não estavam indo procurar a vacina, e aí todo mundo começou um movimento de pedir para os influenciadores digitais dizerem para as pessoas, para os adolescentes, vocês precisam vacinar, procurem um posto de saúde mais próximo. E aí eu vi muito influenciador do Rio fazendo isso já. Gente, quando chegar a sua hora, você que tem 15, 16 anos, procure o posto de saúde mais próximo, porque se esse movimento lá em São Paulo aconteceu, os influenciadores do Rio já se anteciparam um pouco para pedir para essa galera se vacinar. Você chegou a pescar alguma coisa aqui em relação ao Rio de Janeiro? Já estão falando. Você vê compartilhamento em grupo de jovens, exatamente assim, esses influenciadores, mas não só de saúde, mas de comportamento, falando de importância de vacina, trazendo casos de avô que pegou Covid, de coisa, olha, é importante, vocês têm que tomar cuidado. E detalhe, e tem gente assim, jovem, falando também que está esperando vacina. Eu, literalmente, acho que qualquer coisa que possa aumentar a segurança, Agatha, é importante, toda forma, né? Então, vamos aguardar aí o que o pessoal vai fazendo de positivo. Agora, Agatha, como a gente falou fora do ar, eu tenho que trazer uma coisa que bombou com esse vem chegando o verão aí, que o Pinho até trouxe no início, que foram os casos de caos urbanos relatados no final de semana. Primeiro, sem bancar o chato da censura, compreendendo que o Rio de Janeiro veio depois de um momento atípico de ter inverno, dias maravilhosos de verão de pessoas confinadas. Pessoal lotou praia. Agora, o que chamou atenção, além do pessoal reclamando dessa aglomeração, Pinho, Felipe, Agatha, ouvintes, foram os relatos desse caos urbano. Explosão mostrando depredação em determinados bairros, proximidade de praia, pessoal andando em grupo. Aí o que você via, né? Primeiro, segunda-feira, isso nas redes sociais, chegou a ter mais peso que o jogo do Flamengo de domingo, às 9 horas da manhã. O pessoal compartilhando muito. Ok, entendo o desespero das pessoas de reclamarem de caos urbano, mas eu queria tentar entender o seguinte, e vocês poderiam me ajudar. Por que desses relatos, que 75% tinham foco em Copacabana, apesar de serem distribuídos pelo Rio de Janeiro inteiro, mas era relatos Copacabana, por que 20% dessas imagens que estavam sendo compartilhadas eram de outros anos, configurando quase um fake news? Me ajuda a entender por que quem compartilha o que está acontecendo em tempo real é o prazer de dividir. Eu compreendo, é o prazer de ser um pouco, tá esse momento igual que a Band News tanto passou, em um segundo tudo pode mudar. Agora, alguém que pega um vídeo antigo e joga esse vídeo antigo como se tivesse acontecido, qual é o interesse desse tipo de fake news? Eu ainda não consigo compreender, mas ele existe, e nesse caso do Rio de Janeiro, no final de semana, Agatha, foi uma tônica que a gente tem que mencionar, que por mais que esse assunto tenha sumido das redes na segunda-feira, às 9 horas da noite, foi muito pesado e a qualquer verão, qualquer sinal de sol, ele deve voltar. A gente pode ter certeza que isso vai ser um tema recorrente, a gente está falando aqui, Agatha. Não, e as pessoas estão tão preocupadas em fazer parte da conversa, de alguma forma, que elas saem compartilhando, sem verificar nada, realmente a galera do WhatsApp que chega a ver o vídeo e aí o primeiro que postou lá atrás e vai compartilhando, aquele grupo da família que você tem que dar aquele esporro. Gente, esse vídeo não é de agora. Lembra do vídeo lá no início da pandemia, do vídeo era um
uma aglomeração dentro de uma agência bancária, que era de um carnaval, e aí falaram que tinha sido gravado no carnaval, no meio da pandemia, e não tinha, a gente teve que explicar, e aí a gente faz aqui o trabalho contrário, né, de falar, gente, não é de agora. Não, no caso da praia, dando exemplo, Guto e Felipe, tem ainda um que eu tenho certeza que se não for nos próximos fins de semana de sol, no verão, em algum momento ele vai aparecer, que aqui no Rio, todo verão ele vem, que é a guarda municipal interrompendo a altinha em Ipanema e os bandidos jogando coco e cadeira de praia. Esse é o meme que vem todo verão aqui no Rio de Janeiro. O meme não, um vídeo que vem no verão, todo verão no Rio de Janeiro. E nem tinha porquê essa onda de fake news nesse caso específico da praia de fim de semana, Felipe, porque já tinha um monte de vídeo atual mostrando os problemas. Caos. Eu não sei se é, como a Agatha disse, só desinformação ou se é falta do que fazer mesmo. Eu acho que é a combinação das duas coisas, né? Sempre agravando aí o noticiário que corre o falso noticiário que corre pelo WhatsApp, que corre pelas redes sociais. O que a Agatha apontou é sempre bom que os ouvintes tenham em mente uma das preocupações, assim, eu ia falar preocupação número 1, mas são tantas, né, na hora de avaliar uma notícia, mas uma das principais preocupações é de quando é esse vídeo, de quando é essa imagem. Então, cada um de vocês que receber material pelo WhatsApp, se pergunte isso, tem a data ali, tem uma notícia de algum veículo tradicional, etc., que esteja com a data de hoje mostrando aquilo, ou então vai procurar no Google os elementos que aparecem ali, coloca as palavras para ver de quando é aquela notícia. Muita coisa circula atualmente, mas é de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, e a gente sempre tem que falar isso para a família, para os amigos, para todo mundo que manda para a gente, para muitas vezes perguntar, né, Agatha? É isso, e olha, no meu grupo, o grupo da minha família, antes da pandemia, ele era até mais controlado. Durante a pandemia começou um tal de espalhar fake news, eu falei, não, gente, não tem como. Vocês têm uma jornalista na família, tá na dúvida, me pergunta. Eu falei, pai, não dá pra você ser o tiozão do WhatsApp. Não dá pra eu ter em casa o tiozão do WhatsApp. Agora tudo ele me manda, Guto. Agatha, já imaginou o seguinte, esse tiozão do WhatsApp é a Agatha que tá mandando fazer. Vão dizer que você que pilota ele, já pensou, Agatha? Aí vão dizer, olha assim, você vira influenciadora digital do WhatsApp. Cuidado nesse sentido. Não, ele me manda aquelas mensagens longas, isso é verdade? É sempre assim, eu falo, pai, não, é fake news. Ou então um link muito antigo, você viu o que tá acontecendo agora? Pai, não é de agora, mas enfim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que ter um pouco mais de perto. Não, e a gente da Band News faz isso, Felipe, não só no que a gente traz de conteúdo para programação, mas a gente deixa o canal do WhatsApp aberto para o ouvinte tirar essas dúvidas mesmo. Tem muita coisa que chega e a gente vai trocar essa ideia rápida com o ouvinte e falar, não, cara, não é bem por aí, dá uma lida nisso aqui, e às vezes nem traz aqui para programação, mas faz esse esclarecimento. Fala, Guto. Pinho, importantíssimo, Pinho, Agatha, Felipe, ouvintes, até por uma razão. O que a gente tem que compreender? A quantidade de informação que a gente recebe, é impactado hoje, é enlouquecedora. Se você pegar um ser humano da década de 50, eu queria mais assim, 55, com o que ele tinha de impacto, e jogar essa pessoa em uma semana, eu digo que essa pessoa se estafaria, estressaria, não conseguiria compreender a quantidade de ligações, de informações que recebemos, não só dos inputs da informação, como do input do comentário, como do input da necessidade de verbalizar um comentário. Ou seja, essa superligação, em algum momento, a gente vai dizer, cara, eu não estou aguentando, é muita informação que eu não consigo processar. Acho que a fake news, ela ganha muito por isso, em cima sempre do volume excessivo de alguma coisa. Seu cachorro concorda, Guto, com você também. Concordou comigo aqui. Concordou. O Nicolau concordou. Nicolau Frank concordou comigo. Isso aí, Nicolau. Então tá bom, o Guto Graça toda quarta-feira aqui. Isso aí, ele Nicolau. Continua concordando aqui. Ele quer participar do programa, Agatha. Mil desculpas aí, gente. Imagina, um beijo, Guto. Não, até a próxima. Beijo pra todo mundo. Até quarta-feira que vem, ou qualquer edição extraordinária, é só chamar. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.